Amigos, meus irmãos queridos, estamos mais uma vez nesse domingo, como temos feito nos domingos às 9 horas da manhã, aqui com a USE Regional Jales, para uma atividade que é uma palestra, uma conversa, com convidados que nós trazemos aqui para conversar conosco sobre temas variados, né? Hoje temos aqui conosco a dona Marina Ferri, que ela é presidente da Intermunicipal Taubaté, São Paulo. Seja bem-vindo, dona Marina. Obrigada, meus amigos, muito obrigada, que tenhamos todos um dia bastante proveitoso. Com certeza será, né? Então, a USE Regional Jales compreende as intermunicipais Jales, Intermunicipal Santa Fé do Sul e Intermunicipal Fernandópolis, né? Compreendendo todas as cidades dessa região, que é uma região grande, bastante profícua em relação à doutrina, com bastante atividades aí das casas. Nesse momento, todos ali respeitando o distanciamento social, o isolamento, não estamos com atividades físicas, né? Para respeitar aí, junto com as autoridades, ajudarmos, né? O espírita necessita auxiliar aí a comunidade, auxiliar os seus irmãos nesses momentos em que nós fomos convidados aí a colaborar, né? Então estamos também fazendo isso. Então todos sejam bem-vindos, que esta manhã seja para nós uma manhã alentadora, um grande abraço que nós receberemos de Jesus com certeza enquanto estivermos ouvindo a nossa irmã, que falará para nós sobre o tema prisioneiros em si mesmos. Ela vai conversar conosco sobre esse tema. Carinhosamente aceitou aí, então, o nosso convite. Então, nós vamos agora a uma prece, para que a gente possa ligar o nosso coração a Jesus, né? Mais estreitamente ainda, para que a gente se fixe bastante na mensagem e ouça com muito carinho a nossa irmã. Então, vamos à prece. Vamos, então, nesse instante, envolvidos pelo clima da prece, nesta manhã serena, aqui de clima mais ameno, que os nossos corações possam, nesse momento, envolver-se com Jesus, o venerando amigo, rogar a Ele, Senhor, esteja conosco, Mestre querido, nestes momentos de desafios, auxiliando-nos e auxiliando a toda a humanidade. Que a Tua bondade, nesta manhã, faça fluir pela nossa irmã a mensagem que nos auxiliará a algumas reflexões. Que ela seja inspirada e que todos nós também sejamos inspirados a fim de compreendermos, a fim de elaborarmos os planos necessários para a nossa transformação. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, espiritualidade querida. Fiquem conosco, agora e sempre, assim seja. A mensagem agora está com a senhora, dona Marina. Obrigada, meus amigos. Bom dia a todos que estão dando-nos o prazer da presença. Ficamos felizes por estarmos aqui, estarmos juntos, fazendo alguma coisa de melhor pelo nosso próprio existir. Assim, amigos, que nós possamos ter uma boa manhã de reflexões, de aprendizado, porque é isso que estamos fazendo todo o tempo. Já nos dizia Ernest Hemingway, no seu poema de 1875, no trecho final, mais precisamente, do seu poema, não importa quão estreito o caminho ou quão cheia de perigos a minha sina, eu sou o mestre do meu destino, eu sou o capitão da minha vida, ou eu sou o senhor do meu destino e o capitão da minha vida. Este poema em inglês tem umas traduções que mudam um pouquinho, mas o sentido de tudo isso percebemos que Ernest Hemingway vivia nessa época aprisionado dentro de uma doença conhecida então como tuberculose. E era toda uma narrativa da sua limitação e da sua esperança. Não importa quão estreito o caminho, nem quão difícil ou cheio de perigos a minha sina.
Não importa. Importa que eu sou o senhor do meu destino, sou o capitão da minha vida. O mesmo poema foi repetido N vezes por Nelson Mandela nos 27 anos em que esteve aprisionado, e por isso ganhou tanto destaque no século XX. Mandela dizia que nos momentos onde a força lhe faltava, ele recorria a essas palavras para então se sentir pleno, para se sentir livre. Interessante nós observarmos que o poema é de 1875, praticamente 20 anos após o início do movimento espírita, do desenvolvimento da mediunidade, das pesquisas de Kardec. Henley estava na Inglaterra, o professor Hippolyte estava em França, em Paris, e já no Livro dos Espíritos, na edição primeira, lá de 1857, nós vamos ver uma questão também a respeito dessa liberdade do homem, que ainda, debaixo de muitas dificuldades, de muitas prisões materiais, ele é capaz de sentir-se livre. A questão de número 833 do Livro dos Espíritos, Kardec perguntou ao mundo espiritual: haverá no homem algo que escape a todo constrangimento, quer dizer, a toda prisão? Haverá alguma coisa em nós que não seja possível de ser aprisionado e pela qual, então, nós tenhamos uma liberdade absoluta, absoluta, sem limites? E os espíritos respondem, mas na essência dizem que o homem só é livre no pensamento, que até pode-se colocar peias ao pensamento. Peias eram cordas que amarravam barris em navios, eram grilhões que prendiam. Pode-se colocar peias, mas não se ao homem, mas não se pode deter o voo do seu pensamento. O homem é livre. Nós temos enfrentado vários tipos de prisões, vários tipos de limitações. A humanidade como um todo, o ser humano, o espírito aqui encarnado ou desencarnado, está sujeito, sim, a limitações. Por exemplo, nós podemos ver a gravidade da Terra. Por incrível que pareça, é uma prisão para nós, porque mantém os seres vivos presos à sua superfície. Não fosse a presença dela, e nós estaríamos talvez flutuando no espaço. O corpo que limita a nós espíritos, que é o nosso veículo de locomoção e relacionamento, esse nosso corpo, ele é extraordinariamente limitado para as ações do espírito. Ele atende determinadas necessidades, mas poderíamos ter outras ações que ele muitas vezes não nos permite, não possibilita isso. As leis da sociedade em que vivemos também são limitantes, também nos aprisionam. Nós estamos vivendo essa experiência agora, diante da pandemia, onde as leis da nossa sociedade nos obrigam ao toque de recolher, nos obrigam a cumprir alguns procedimentos a benefício de todos, mas estamos sujeitos a isso. Essas leis vão, no plano jurídico, no plano de vida em sociedade, vão nos colocando limites, regras, e nós estamos sujeitos a isso, aprisionados às leis, aprisionados aos vícios. Quantas criaturas estão caminhando pela face da terra, prisioneiros dos seus prazeres, dos seus vícios, das suas dificuldades em aceitação e entendimento da vida, numa busca imensa de alegria, de felicidade, tão fugaz, que ele não vai conseguir, então, comandar para sempre, e ele fica preso dentro disso, vão se degradando a sua dignidade, a sua condição física, a sua condição psicológica. E temos ainda algo, porque disto que nós vimos, são fatores externos a nós, a maioria deles, externos, que mesmo o corpo é externo ao espírito, visto que nós temos o perispírito e o corpo físico como estruturas externas ao espírito. Mas existe alguns quesitos que nos limitam por dentro,
que são internos, são da própria alma, ou seja, a ignorância, os preconceitos e dogmas que estamos carregando. E isto é que compõe o nosso mundo mental. E isso limita as nossas ações internas, do próprio pensar, e externas, do relacionamento com a vida. Então, vejam, amigos, nós temos limitações pessoais. Além de todas as que nos chegam, e nós vamos aprendendo a lidar, e talvez seja mais fácil lidar com aquelas que são externas a nós do que com essas internas a nós. Uma das falas de João no seu Evangelho, no capítulo 8, ele diz: conhecerás a verdade e a verdade vos libertará. Mostrando esta prisão da consciência, do pensamento, a prisão interior que nós estamos trazendo. O conhecimento, a verdade, e é uma proposta da doutrina espírita, conhecermos verdades a respeito de nós mesmos espíritos, do mundo espiritual, da nossa conduta de vida, esta verdade toda que a doutrina vem nos trazendo como uma parte da grande revelação divina, isto tudo é para nos livrar da ignorância, do preconceito e dos dogmas que trazemos e que são grilhões pesados em nossas almas. O nosso mundo mental, ele vai agir sobre nós com uma força imensa. E, como dissemos, não só neste mundo aqui, o mundo visível, como diz Dona Ivone do Amaral Pereira, eu gosto muito que ela fala em mundo invisível e mundo visível, como duas partes de uma mesma possibilidade. Neste invisível, no mundo espiritual, nós vamos ver muitos casos de aprisionamentos mentais, que André Luiz relata em toda a sua obra, em cada um dos seus livros, são casos que vêm nos mostrando a respeito disso. E é interessante que em nosso lar, no capítulo 27, uma conversa entre Tobias, Narciso e André Luiz, quando André Luiz vai se iniciar no trabalho, no Ministério da Regeneração, e há um homem totalmente perturbado, é o Ribeiro. Este homem está dando trabalho aos enfermeiros e Tobias chega ali com André Luiz, e André Luiz fica pasmo de ver o estado de alienação, o estado de aflição daquele homem. Assim, Tobias diz a André Luiz, o pobrezinho está vivendo na fase de pesadelo, em que a alma mais vê e ouve que as suas próprias aflições. Não sai aquela monoideia que muitas vezes nós vamos encontrar na literatura espírita, é esse aprisionamento dentro das suas próprias aflições, onde a criatura não vê nada além disso. O homem encontra na vida real, diz Tobias André Luiz, o que amontoou para si mesmo. É a semeadura e a colheita, é o nosso investimento e aquilo que vamos receber a partir dali. Ribeiro, no caso, ele se empolgou com numerosas ilusões. Vivemos um mundo de ilusões. São 1001 ilusões que nós alimentamos na alma. E, às vezes, as decepções grandes e que nos levam a alguns comportamentos mais complicados, elas estão exatamente em cima das nossas ilusões que não se realizaram, não se tornaram realidade. Então, conhecer a verdade, conhecer a realidade da vida é algo especial para o homem sentir-se livre. O clima mental que nos governa a vida não é produto do acaso e nem das circunstâncias em que nos envolvemos. O clima mental que governa a nossa vida é obra da própria criatura, é a soma dos nossos pensamentos mais constantes. Então, aquilo que nós alimentamos é como uma plantação. Quando cuidamos muito, irrigamos, adubamos o suficiente, ela vai crescer. E isso nós fazemos repetindo o pensamento, repetindo. Se forem pensamentos saudáveis e bons, éticos, morais, nós vamos ter um resultado na mesma qualidade. Se for um pensamento negativo, ruim, vingativo, depreciativo, nós vamos ter uma colheita na mesma qualidade. Semeadura e colheita, não podemos colher nada diferente
daquilo que tivermos semeado. Então, cada qual de nós vive prisioneiro em si mesmo, com seus julgamentos, sentimentos e atitude. E nós julgamos com os nossos preconceitos, na palavra pré-conceitos, conceitos anteriores que estamos trazendo. Nós vamos desenvolver sentimentos de conformidade com aquilo que ainda temos, de desejos interiores, ilusões que estamos mantendo, e as atitudes serão reflexo de tudo isso em nossa vida. Então, estamos prisioneiros dentro de nós mesmos. Quando o conflito é grande, a dificuldade é grande, é a hora de buscarmos esta ajuda de observarmos a nós mesmos. Esse é o recado constante da doutrina espírita para todos nós. Então, nós respiramos no mundo das imagens que projetamos e que recebemos dos outros. Esse chamado psicosfera, André Luiz fala até que nós temos um campo mento-eletromagnético, ou seja, um campo que se exterioriza de nós e que é composto de pensamentos e vibrações que emitimos, consequentemente atraímos outras de igual intensidade, de mesma qualidade, e por essas imagens que projetamos e recebemos, nós estacionamos sob a fascinação dos elementos que provisoriamente nos escravizam, através delas também incorporamos o influxo renovador de poderes que nos induzem à purificação e ao progresso. São palavras de Emmanuel na obra Pensamento e Vida. Cuidado com o nosso pensamento, porque nós podemos ter resultados bons, incorporar coisas boas ou não, ou podemos estacionar fascinados por tantas coisas na vida. Diz-nos o Espírito Hamed, no livro Renovando Atitudes, que todos nós temos um conjunto de hábitos, crenças e valores, uma atitude, enfim, que está sempre se modificando, se quisermos. Se quisermos. Mas, mesmo não querendo, sofremos influência. O tempo todo estamos sendo bombardeados por outros pensamentos, por hábitos que vão sendo solicitados, por crenças que vamos desenvolvendo. Então, toda vez que esse movimento de modificação nos traz algum tipo de dor ou desconforto, é hora de mudar. Quando os nossos hábitos não estão resultando em coisa boa, nossos 13 valores estão trazendo dores, nossas atitudes geram conflitos, é hora de mudar. Mas nós temos o medo da mudança. O medo, nós estamos ainda naquela caverna de Platão, do seu livro, da sua obra República, onde estamos presos dentro das sombras que são projetadas através de nós. E não temos coragem para voltar as costas às sombras e buscar, então, a luz do sol, a luz da verdade. Então, esse medo de mudança faz com que nos adaptemos à situação de desconforto, para que tudo continue como antes, gerando, assim, toda sorte de descompasso em nós. É a zona de conforto, é o engessamento das nossas posturas, e que nós, então, precisamos ter esse cuidado de buscar sair disso. Porque senão eu costumo dizer, nós estamos informados, quando nós deveríamos estar informados e usando a informação para viver melhor. No entanto, estamos informados dentro da forminha e não ousamos sair, com medo da novidade. São, então, as imperfeições ou as qualidades da alma humana que geram suas ações felizes ou equivocadas em todos nós. Essas ações estão caracterizadas com o selo moral do estágio em que se situa o ser. São palavras de espíritos diversos no livro Palavras de Luz, na psicografia de Divaldo. Isso me faz lembrar a caridade de Chico para com enganos, como ele dizia, ao se referir a mulheres que viviam da prostituição na sua cidade, ele dizia simplesmente, são nossas irmãs equivocadas no amor. Então, com esta frase de Chico, eu a estendo sempre a outros fatos,
quando vemos tanta coisa como estamos vendo neste momento, no campo da política, eu digo, são nossos irmãos equivocados no poder. Nós nos equivocamos porque simplesmente não, não, não conhecemos um pouco mais, não conhecemos da realidade da vida um pouco mais. Então, os nossos pensamentos, os sentimentos e as próprias ações executadas no transcorrer de uma existência geram reflexos na própria existência, na vida espiritual e até nas próximas e futuras existências ou reencarnações. Tudo isto vai conosco, é a nossa bagagem para onde formos. Seja para o mundo espiritual, seja para a próxima reencarnação, estamos carregando esse tesouro, que é aquilo que amealhamos ao longo do tempo. E assim, o homem que espiritualmente atrasado, sem as fixações dos valores morais, porque deixou de lado, e esses valores é que dão resistência para a luta, o homem moderno, ele conquistou a Lua, e agora Marte, chegando lá para nós, mas não conseguiu conquistar-se a si mesmo. Ele não se conhece, ele explora o solo de planetas distantes. Ele vai em busca de possibilidade de vida em planetas distantes, mas ele não volta para dentro de si mesmo, que é um manancial de vida, ele não volta para si mesmo. Essas são palavras de Manuel Filomeno de Miranda, na obra Nas Fronteiras da Loucura. E assim, meus amigos, nós vamos fazendo essas reflexões, através dessas citações em várias obras espíritas, que nos ajudam a entender um tanto desta condição de vida que estamos enfrentando. Esses nossos pensamentos formam a nossa atmosfera fluídica particular, ou o nosso clima mental, que vai atrair ou não outras mentes, vai atrair ou repelir outras mentes. Falamos muito, ouvimos muito falar em obsessão na casa espírita, e muitas pessoas chegam querendo, dizendo-se vítimas de um obsessor, e querendo que o centro espírita as livre daquele obsessor. Ela só esqueceu desse detalhe, ela não está orientada para isso. Ela é o grande imã, é o seu mundo mental, são suas imagens que estão registradas no seu inconsciente profundo, no seu consciente, que estão atraindo outras criaturas para perto de si. Assim, a nossa movimentação, as relações afetivas, o plano das nossas confabulações íntimas, a preferência dos temas de nossas conversações, as simpatias e antipatias gratuitas que nós registramos, são produzidos em nossos semelhantes, são orientados pelo nosso clima mental. Às vezes, voltemos ao exemplo de Chico Xavier, muitas vezes as pessoas diziam assim, Chico estava lá dentro da sala e iniciaram o trabalho, ou estava desenvolvendo o trabalho da psicografia, daquelas cartas consoladoras. Ele, então, as pessoas diziam, eu não preciso nem ver o Chico, só de estar aqui fora eu já me sinto bem. Por que ela se sentia bem? Não seria esse campo vibracional da mente, do coração, dos sentimentos do Chico, que era tão grande, e que ao adentrarmos este campo, ainda que fisicamente nem nos aproximássemos, já nos sentimos emocionados, confortados, energizados? É disso, então, que nós temos que cuidar, para oferecer o melhor. Todos nós trazemos do passado pontos mortos, com certeza. Pontos que estão ali, que não foram enterrados por nós, não foram colocados no devido lugar por nós. São as nossas tristezas, nossas mágoas, nossos desenganos, nossos ódios, rancores, ciúmes, desejo de vingança. Esses são pontos mortos que
são do passado de vidas anteriores, ou mesmo desta encarnação que estamos vivendo, que hoje não teriam nenhum valor, nenhum significativo, porque tudo mudou, tudo andou, e de repente estamos presos nesses pontos mortos. E então é indispensável banir da estrada tudo isso, a fim de marcharmos ao encontro de um futuro na posição de almas livres para a abençoada missão que nos é reservada, porque nós temos como reservado para o nosso futuro o bem, a felicidade, a alegria. É para isto. O conhecimento, a sabedoria, são sentimentos nobres. Muitas vezes estamos impedidos de avançar, porque ainda estamos com aquelas peias que é falado no Livro dos Espíritos, que são os pesos que nos amarram, que são esses pontos mortos. Então, nós precisamos entender algo importante, que as ações mentais frívolas e perturbadoras resultaram vidas vazias. Isso está na palavra de Joana de Ângeles, no livro Vidas Vazias, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. E ela nos diz: uma onda de aberrações domina a Terra, aumentando o número de mortos-vivos que se entregam a prazeres de alta extravagância sem qualquer responsabilidade. E estamos vendo isso todos os dias, através dos noticiários, das redes sociais, tomamos ciência desse fato. Desse modo, diz Joana, são múltiplas as manifestações do desequilíbrio mental e emocional, cujas causas estão sempre fixadas no cerne do espírito, por ser responsável pelos pensamentos, palavras e atos que constituem a existência. Ninguém é responsável por nós nesse campo. Somos nós, através dos pensamentos, palavras e atos. Na Igreja Católica havia uma oração que falava exatamente disso. Dos nossos pensamentos, palavras e atos. E nós precisamos cuidar pensamentos, palavras e atos, porque eles é que constituem a nossa vida, a nossa existência. Então, na atualidade, ela continua a nos dizer: a solidão abraça o desespero. E nestes momentos em que estamos reclusos por obrigação da lei e da consciência de que é preciso ainda todo esse cuidado, porque não vencemos, a nossa ciência não deu solução para isso, a nossa ciência ainda está buscando as soluções, neste momento, a solidão às vezes alcança, sim, abraça o desespero. O vício se confraterniza com o crime. A perversidade envolve-se com a violência em demonstração de loucura coletiva. E nós temos visto isso de loucura coletiva, que toma conta do planeta no seu momento de mudança moral e espiritual para melhor. Era natural. Havia antigamente, né, aquelas panelas de fogão de lenha, em que se cozinhava e se derretia a gordura, tirava-se a gordura e ficava a borra no fundo. Essa sujidade veio, então, à luz. Ela está vindo. É o final, é a raspa do tacho, é a última sujeira, é a depuração. Para quê? Para a mudança moral e espiritual, para melhor do nosso planeta. Era natural que as dificuldades maiores, então, surgissem exatamente agora. E quando, há uns anos atrás, quando começou tudo isso, para nós aqui no Brasil especialmente, eu sempre disse, eu me sinto feliz de estar aqui agora, porque nós estamos tendo a oportunidade de viver esta mudança. Nós estamos tendo a oportunidade de expurgar de nós mesmos essa sujidade que ainda estamos trazendo.
Nós estamos tendo a oportunidade de nos libertarmos dessas peias que nos amarravam como espíritos, através de sentimentos menores, de preconceitos, dificuldades da alma. Nós estamos tendo a oportunidade de libertação. Este é o momento que estamos vivendo. Então, por incrível que pareça, fomos preparados para isso. Não estamos aqui nesse instante, por acaso, e nem sem elementos para enfrentar essas dificuldades. Daí o poema, né? Por difícil seja a estrada, as dificuldades que existam, por estreito seja o caminho, eu sou o senhor da minha vida, sou o capitão da minha alma, eu sou dono do meu destino. Há um destino previsto por Deus para todos os seus filhos, mas esse destino está em elaboração por cada um de nós. Atingir o alvo é tarefa de cada um de nós. Então, para nós vamos usar algo como receita que Eusébio fala a André Luiz no livro No Mundo Maior. Ele diz assim: torna-se imprescindível na atualidade recompor as energias, reajustar as aspirações e santificar os desejos. Olha que tripé que ele nos propõe para a libertação da alma, para o nosso bem-estar, para a nossa alegria. Então, nos diz ele a respeito disso, é imprescindível, é condição da nossa atualidade que nós possamos recompor as nossas energias, nós podemos reajustar as nossas aspirações, os nossos desejos e santificar, sim, esses desejos, esses sonhos que estamos trazendo. Porque se os espíritos disseram que somos livres no pensamento, ainda que nos prendesse de todas as formas, os nossos desejos, nossos sonhos estariam sempre livres. Continua Joana em outra obra, que é Luz nas Trevas, a dizer: não apenas identificação das suas necessidades, mas principalmente da sua realidade emocional, das suas aspirações legítimas, as reações diante das ocorrências do cotidiano. E lentamente nós vamos então substituindo, eles lentamente vai substituindo na tua mente certas dependências escravagistas pelas fulgurantes páginas da Boa Nova. É Jesus. É Jesus o nosso modelo e guia, é Ele quem tem a receita do nosso bem-estar. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A nossa libertação de espíritos está simplesmente em segui-lo com toda certeza. E o Espiritismo? Ele tem nos ajudado, ele pode nos ajudar a conseguir esse intento, esse propósito. Sim, ele se ocupou já disso lá no início. Nós vamos ver na terceira parte do Livro dos Espíritos, onde estão as 10 leis morais, a parte que trata das leis morais, que é todo um código de mudança de comportamento para atingirmos este alvo. E aí, no capítulo 12, mais especificamente dessa parte, nós temos aquele trecho que trata da perfeição moral. E qual é a intenção dessas questões que estão ali colocadas e respondidas pelos espíritos? É que essa perfeição moral, esse trecho tem como objetivo orientar o homem na conquista das virtudes e iluminação dos vícios. Temos que enxergar os vícios que trazemos para poder eliminá-los. Então, eles têm que ser iluminados, nós temos que ter visão deles para trabalharmos e conquistarmos, ao mesmo tempo, virtudes que ainda não estão desenvolvidas em nós, que estão iniciando ou que talvez elas estejam latentes em nós. Sim, com certeza, somos filhos de Deus, todas as virtudes estão latentes em nós. Mas que ferramenta o Espiritismo nos oferece para atingirmos esse alvo tão desejado? É a questão 919 agora, que fala simplesmente porque Kardec insistiu. Muito bem, vocês nos disseram o que precisamos fazer, mas como vamos fazer isso? E essa questão, os espíritos dizem,
Kardec questionou qual era o meio mais prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir à atração do mal. Melhorar nesta vida aqui, estamos encarnados, estamos aqui com o propósito de melhoria. Cada reencarnação é um projeto de melhoria do espírito. Ninguém reencarna para ficar pior. Todos reencarnam para melhorar, para mudar algumas coisas. E precisamos, porque estamos aqui, estamos sujeitos ainda, pelas nossas tendências, a sermos atraídos para o engano, para a ausência do bem, porque o mal é a ausência do bem. Estamos atraídos para isso. Então, qual é o meio prático que nós temos para, e eficaz, porque é prático na ação e eficaz no resultado. Qual é o meio prático e eficaz para melhorar a nossa vida e para nos resistirmos, darmos força a resistir à atração do mal? Homem, conhece a ti mesmo. Ele já vos disse, já vos disse, um sábio da antiguidade. Muita gente pensa em Sócrates, nós sabemos que é Tales de Mileto, que antecedeu a Sócrates. Sócrates só leu a frase e ele adotou como lema, e muitos abraçaram como verdade, que seria dele a autoria. Homem, conhece a ti mesmo. Esse é o meio prático e eficaz para a nossa melhoria e para nos resistirmos à atração do mal. E aí, na questão 919A, que é a continuidade dela, os espíritos registraram: conhecemos toda a sabedoria desta máxima e a dificuldade de cada um em conhecer-se a si mesmo. Então, entra Santo Agostinho respondendo e orientando para que fizéssemos aquele exame de consciência cada noite, verificássemos como nos comportamos durante o dia, o que precisamos mudar ou não. E aí voltamos a Joana de Ângeles na obra O Homem Integral, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas, altera-se a escala de valores e surgem novos significados para a sua luta, que contribui para a tranquilidade e a autoconfiança, mediante o aprofundamento das descobertas íntimas. É este o convite da doutrina espírita para todos nós, que possamos aprofundar para nos libertarmos de nós mesmos, que estamos prisioneiros em nós mesmos, nesses nossos pontos de vista, nesses nossos sentimentos diferenciados, nessa condição, então, de podermos fazer diferente. É este o convite. Então, nós precisamos renovar o nosso clima mental. Renovar. Como faremos isso de uma forma simples, prática e de hábito diário? Diz-nos Roque Jacinto no seu livro Convite: leitura sadia, conversação nobre, desistida da lama da maledicência, do vinagre da ironia, do condimento das referências ferinas, reflexões renovadoras, trabalho em favor dos familiares, dos semelhantes necessitados. Tudo isso movimentará ondas de energia equilibrada que substituirão vagarosamente as viciosas que atualmente nos inspiram e nos conduzem. Jesus dizia: à medida que a água limpa vai entrando num vaso que contém uma água suja, contaminada, gota a gota, entra água limpa e sai água suja. Chega um momento que toda a água daquele vaso estará limpa. Esse é o trabalho para a nossa vida. Renovemos a mente e ressurgiremos renovados para o mundo, modificados. Por isso Paulo foi capaz de dizer: não sou eu mais quem vive, é o Cristo que vive em mim. Ele mudou totalmente e não precisou nem de tanto tempo, tá certo? Era um espírito maduro, estava já no ponto da mudança, precisou só de mais um pouquinho para que tudo se processasse em sua vida. Então, nós precisamos desse exercício para renovar a mente, surgirmos renovados no mundo, refletindo Jesus em cada um dos nossos gestos, não é ele o nosso modelo e guia? Modelo é para ser copiado, guia é para ser seguido.
Então, que ele se reflita em nossos gestos, em cada um dos nossos passos, em cada palavra que sair dos nossos lábios. Porque só assim é que nós estaremos verdadeiramente cumprindo esse papel que precisamos dar conta. O Espiritismo, então, explicando as razões fundamentais do nosso existir, os objetivos que precisamos conquistar, ele possui os mais excelentes elementos elucidativos para a aquisição da harmonia interior. Ele trouxe tudo isso para que nós pudéssemos aprender um pouquinho mais. Com essa visão interna de como proceder, então, na jornada evolutiva, os nossos sentimentos se ampliam e vão abarcando a mente, que vai se esclarecendo, e seus atos vão se tornando um resultado dessa reflexão. Cuida, pois, de Joana na obra Vidas Vazias, cuida para que os teus atos sejam que seus atos sejam o resultado da reflexão profunda, que te propicie a escolha certa do caminho a seguir. Toma o Evangelho de Jesus como roteiro para o comportamento e em qualquer situação desafiadora, pergunta a ti mesmo como faria o mestre? Que faria Jesus em meu lugar? Essa indagação, diz Joana, abre o matagal de tormentos habituais e, como luz meridiana, clareia o pensamento e faculta o encontro seguro da trilha a percorrer. Disse Jesus, João reflete no seu Evangelho, no capítulo 12, andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos apanhem, pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Nós já temos a doutrina espírita como um farol a iluminar os nossos caminhos. Andemos, amigos, andemos enquanto temos esses conhecimentos, para que as trevas não nos peguem, porque quem está nas trevas não sabe o caminho a seguir. Nós já sabemos o caminho que o Mestre vem nos mostrando, que os espíritos amigos vêm nos trazendo, como um direcionamento maior à nossa própria vida. Então, as nossas reflexões desta manhã, nos libertemos de nós mesmos. Podemos estar estamos livres para dar sequência à nossa vida. Nossos pensamentos voam, nossas almas se encontram, a tecnologia nos permite essa liberdade de expressão e de estarmos reencontrando amigos por telinhas, não importa, mas sintamos-nos livres. E façamos a nossa prece agora de agradecimento. Pai de bondade, nós vos agradecemos pela vida. Nós vos agradecemos por essa doutrina abençoada que nos chega, mostrando caminhos. Nós vos agradecemos pela presença de Jesus em nossas vidas, como a indicar os nossos caminhos, seguindo os seus passos. Agradecemos a oportunidade deste encontro, a todos aqueles que estão conosco neste momento, as vibrações que aqui são geradas de esperança, e que estas vibrações envolvam toda a humanidade terrena, agora e sempre. Muito obrigada, amigos.